sou Miriane Lopes aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o Renato Augusto, os valores das propostas para o Rodrigo Muniz e tudo sobre o jogão de hoje entre Mengão e Cuiabá. E agora um recadinho do nosso patrocinador, o OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, você acompanha os scouts dos jogos em tempo real, além de assistir ao campeonato francês e o alemão. Tudo isso de graça. O OneFootball tem para iOS e Android. Baixe agora, o link está na descrição desse vídeo. E hoje tem Mengão queridão. A partir das 20 horas, o Flamengo enfrenta pela 8ª rodada do Brasileiro o Cuiabá lá na Arena Pantanal. E nós estaremos ao vivo lá no Fla Nação VVP a partir das 17 horas e 50 minutos e a gente conta com todos vocês lá. E o Mengão vai vir com um desfalque, do Diego Alves. O Diego Alves não vai para esse jogo, ele foi poupado por muitos jogos, ele tem jogado muito. Dos 12 últimos jogos, o Diego Alves participou de todos os 12. Então, deram um refresco aí para o Diego Alves. Então, vai o Gabriel Batista no lugar do Diego Alves. E o Mengão vai buscar, uma vitória, porque tá precisando dessa vitória. Mas lá tem um tabu, gente. O Mengão de 4 jogos lá, foram 4 derrotas. O Flamengo não tem nenhum gol marcado lá. Então, a gente espera que o Flamengo hoje quebre esse tabu aí e faça muitos gols lá na Arena Cuiabá. Lá é um gramado muito bom, o gramado lá foi todo reformado, tá ótimo, em ótimas condições, então lá não vai ter problema com o gramado. A bola vai rolar lá da melhor forma possível. Então a gente espera que o Flamengo hoje convença, porque acima de tudo o Mengão tem feito jogos que muita gente tem ficado com o pé atrás com o Rogério Ceni, porque não tem conseguido convencer o torcedor nesses jogos que tem feito. A última derrota para o Juventude, eu não coloquei ela na conta nem do Rogério Ceni, porque eu achei que lá foi a situação adversa, mas hoje o Mengão tem obrigação de vencer, porque senão vai ficar muito ruim. E vamos falar do Renato Augusto. O Renato Augusto tem contrato com o Beijing Guoan lá da China. E hoje, a partir de hoje, se o Beijing Guoan não exercer o direito de renovação do contrato do Renato, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, o Flamengo tem monitorado a situação do Renato Augusto e a partir de hoje, caso o Beijing Guoan não exerça esse direito, ele pode assinar esse pré-contrato. Lá tem um imbróglio porque eles também devem 6 meses de salário para o Renato Augusto. 6 meses. O Fabrício disse que mais ou menos ele deve ganhar uns 2 milhões. 6 meses de salário seriam 12 milhões que eles estão devendo mais ou menos o Renato Augusto. Então, o que eles devem estar esperando? Que o Renato Augusto proponha a eles que eles fiquem livres desse valor do salário do Renato Augusto e eles liberem ele, Mas eu acho difícil o Renato Augusto abrir mão de 12 milhões de reais, mais ou menos. O que vocês acham, gente? Vai ser fácil não, hein? Esses chineses vão jogar pesado aí, mas o Mengão queridão tá monitorando tudo. Vocês gostariam do Renato Augusto aqui no Mengão queridão? Diz aí pra mim nos comentários. O Flamengo aguarda a volta do Arrascaeta lá da seleção do Uruguai para renovar com ele. Eles pretendem fazer uma reunião assim que a Arrascaeta voltar com o Arrascaeta e com o empresário dele para debaterem um valor maior de salário com a Arrascaeta, e ele merece, gente? Então, assim que o Arrasca voltar da seleção, a diretoria vai se reunir com ele e com o seu empresário e pretende sair de lá com o martelo batido e a renovação do Arrasca concluída. Vão oferecer um salário maior e a gente espera que dê tudo certo, porque o Mengão queridão não pode ficar de jeito nenhum sem o Arrasca, O Arrasca é um deboche. E a situação do Pedro, gente, também foi definida. O STJD bateu o martelo e deu parecer favorável ao Mengão queridão. E o Flamengo pode escalar o Pedro sem medo algum, que não vai ter problema nenhum. O STJD deu ganho de causa ao Flamengo. A CBF ainda tentou um acordo com o Flamengo. A gente leva o Pedro depois que o Gabigol chegar. Mas não, o Flamengo disse não e não vai mesmo liberar o Pedro.
o Rogério Ceni pretende contar com o Pedro e também com o Gabigol, porque em algum momento do jogo ele pode querer usar o Pedro e o Gabigol junto. Então não, CBF, você não vai levar o Pedro. Deu muito ruim para você. O Pedro do Mengão, é o Flamengo que paga o salário dele. Então parabéns ao Flamengo que não liberou o Pedro e não cedeu às pressões da CBF. E também vamos falar sobre o Rodrigo Muniz. O Rodrigo Muniz recebeu aí várias propostas. Recebeu proposta do Genk, né? Recebeu proposta do Al Nassr e também do Atlético de Madrid. E agora chegaram os valores que foram oferecidos a ele. E como eu disse para vocês, ele tá quase certo que ele vá para o Atlético de Madrid. Mas as propostas que chegaram para ele foram a seguinte: o Rodrigo Muniz teve a proposta do Genk, que foi a primeira que chegou, que foi de 5 milhões de euros por 100% do jogador. Aí depois veio o Al Nassr, 4 milhões de euros por 60% do jogador. E agora a do Atlético de Madrid, que é a que ele deve estar fechando, né? Deve sair nos próximos dias aí, são 5 milhões de euros por 80% do jogador. O que vocês acharam desse valor, gente? 5 milhões de euros aí na cotação atual. Se a gente arredondar para R$6, mas eu acho que o euro caiu um pouquinho, vai dar mais ou menos 30 milhões de reais. Eu achei um valor baixo para o Rodrigo Muniz. Eu achei que o Flamengo deveria esperar mais, que eu acho que renderia mais dinheiro, e talvez até outros clubes poderiam oferecer ofertas para o Rodrigo Muniz. Mas é o que apareceu aí, parece que ele gostou muito também da proposta de salário para ele, foi a do Atlético de Madrid, e também tem um nome, né? O Atlético de Madrid é muito maior do que esses dois aí. Então, realmente, o Rodrigo Muniz deve estar nos deixando aí, indo para o Atlético de Madrid. Eu fico muito triste porque eu tava adorando o Rodrigo Muniz no Flamengo, tava jogando muito bem, e eu achei que o Flamengo deveria esperar mais um pouco aí, mas com esse tempo agora aí de pandemia, o Flamengo tá precisando desses dinheiro, então não pode recusar, né, gente? Vai que depois acontece alguma coisa, o jogador cai de rendimento e não aparece ninguém, então o Flamengo vai fechar aí deve fechar com o Atlético de Madrid mesmo. Me conta aí, vocês acharam um bom valor pelo Rodrigo Muniz ou também acham que deveria esperar mais um pouco para ver se chega uma proposta melhor? Eu achei um pouco baixo esse valor. Me diz aí o que vocês acham desse valor aí. Gostaram? E também, para fechar aqui, a gente vai falar a provável escalação do Mengão queridão. Quem que vai a campo hoje? O Rogério Ceni deve ir a campo com Gabriel Batista, Mateuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Diego, João Gomes, Vitinho, Michael, Bruno Henrique e Pedro. E aí, gente, gostou dessa escalação ou mudaria alguma coisa aí? E talvez ainda possa haver mais um poupado, seria o Mateuzinho. O Mateuzinho é um dos que tem mais minutagens pelo Flamengo. Mas eu espero que o Rogério Ceni não poupe o Mateuzinho, para não ficar parecendo que foi poupado por causa do erro dele, que estão tirando ele de time por causa do erro dele. Mesmo que ele tenha que ser poupado, eu espero que seja num próximo jogo, para não tirar a confiança do Mateuzinho, porque o erro dele, coitado, não foi um erro, mas o gramado não colaborou. Para mim não foi um erro técnico, foi mais um erro devido às condições do gramado. Então, para mim, o Mateuzinho deve ir para o jogo hoje. O Rogério Ceni, se tiver que poupar, poupe no outro jogo, mas nesse jogo eu acho que é muito importante que o Mateuzinho vá para o jogo para ele não perder essa dele. Então é isso, eu espero todo mundo lá no Fla Nação VVP às 17h50 para aquele pré-jogo que todos vocês conhecem. Muito obrigado, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Nós já batemos 60 mil e vamos rumo aos 100 mil inscritos. Fiquem com Deus e até logo! Saudações rubro-negras!